Olá, meus amores, meus queridos amigos, bom dia para você! Mais uma vez aqui juntos no Pétalas do Espiritismo, todas as manhãs, você já sabe. E que bom ter a sua companhia, estar com você aqui em mais esta manhã. Hoje, meus queridos amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo acerca das relações no além-túmulo, abordando especialmente a questão 288 do Livro dos Espíritos. Kardec aqui faz o seguinte questionamento: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Responde a espiritualidade: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre os seus iguais. Meus amigos queridos, aqui então a espiritualidade nos mostra que os espíritos imperfeitos, quando se deparam com outros espíritos também imperfeitos no plano espiritual, eles ficam felizes, porque é como se eles pensassem assim: é menos um tendo alegrias, felicidades, vivendo uma harmonia que eu não posso viver. Então, já que eu estou sofrendo, é bom que tenha outros sofrendo. Como existe aqui na Terra, nós sabemos que as pessoas infelizes, elas se sentem muito incomodadas com a felicidade do outro, já que cada um, nem todos podem ser felizes, pelo menos aqui na Terra, muitos desejam a infelicidade do seu próximo. E quando essas pessoas, o seu próximo, sofre também, muitas vezes nós temos uma sensação de alegria, de bem-estar. Aquilo como quem diz: também não sou só eu que estou aqui sofrendo, você também. Isso, meus irmãos, é sinal de imperfeição. É sinal realmente de que ainda temos muito a evoluir, porque a espiritualidade amiga e elevada, superior, jamais fica feliz com o sofrimento do próximo. Eles, ao contrário, eles fazem tudo para que nós possamos crescer e evoluir. E vamos ouvir então sobre o encontro dos iguais, que é exatamente a temática que o Espírito Miramês vai conversar conosco. Ele nos diz assim: é comum que um espírito mau, quando chega ao mundo espiritual, desperte alegria entre seus iguais, no conjunto que o espera. Há no meio deles certa amizade, porém, a qualquer coisa que não os agrade, levam um companheiro à tortura, sem piedade. Ou vejam, tem uma certa amizade, mas por isso que ele coloca certa, porque qualquer coisa que os desagrade, eles torturam sem piedade, ou seja, não há uma verdadeira amizade. Eles desconhecem o perdão e o amor, e é por isso que se encontram em estado de inferioridade. Por vezes, vão ao sacrifício pessoal para defender seus companheiros de outros grupos perseguidores. Vivem no espaço em plena guerra, qual os homens lutando entre si por seus países. Entre eles, a usura e o orgulho se destacam com o crescimento da razão, impedindo a participação dos sentimentos do amor e da fraternidade. Assim como há muitas nações que sempre estão presentes nas calamidades públicas, onde quer que ocorram, mas sem os sentimentos da caridade, visando o comércio e mesmo o domínio. Esperamos, entretanto, ser isso um exercício que as leve ao verdadeiro sentimento do bem, como um começo do despertamento espiritual. Os iguais se congregam por lei da afinidade. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus, capítulo 24, versículo 28 e Lucas, capítulo 18, versículo 37. A relatividade se expressa em toda parte, pois há espíritos inferiores que, ao desencarnarem, logo ganham a razão e continuam sob a influência das suas paixões desregradas, mesmo fora do corpo. Entre eles, há muitos que já têm algum conhecimento científico e que se libertam com certa facilidade do sono demorado comum a certas almas doentes. Observemos na Terra quando se reúnem os marginais de todos os tipos. Existe um comando que os enquadra dentro de certas ordens a cumprir. E quando algum se afasta das diretrizes ou discorda da partilha injusta,
eles o levam ao sacrifício, tirando-lhe a vida. Assim se processa no mundo espiritual, onde se reúnem mais de 2 espíritos, necessário se faz que tenham alguém a obedecer. O descuido de organizações religiosas na parte moral da comunidade, e principalmente dos seus dirigentes, é que atrai espíritos daquele mesmo nível de conduta, tornando o ambiente tisnado em ambiente degradante e levando-os ao caos. Prestem bastante atenção aqui, falando do que acontece nas nossas organizações religiosas aqui do mundo material, onde ele diz o seguinte: o descuido, entendeu? Muitas vezes do dirigente atrai espíritos nessa condição, espíritos ainda inferiores, nesse mesmo nível de conduta, e acaba tornando aquele ambiente que seria um ambiente salutar, um ambiente que levaria as pessoas ao bem-estar, tornando-o um ambiente degradante. E é por isso que as entidades religiosas, as organizações religiosas, de todo e qualquer jaez, não estão imunes à inferioridade, não estão imunes à obsessão, à influenciação negativa. Por quê? Porque elas são dirigidas por homens. E se nós, homens, não estivermos orando e vigiando a todo momento acerca dos nossos pensamentos e atitudes, nós podemos cair no erro, nos vícios e assim nos infelicitarmos. Quem dirige uma organização cristã não deve levar os outros a crerem somente pelo falar, pois a teoria enfraquece os pilares mestres da casa de assistência. A maior força de resistência espiritual é a vivência dos que orientam as casas do bem comum. Eu vou ler de novo. A maior força de resistência espiritual é a vivência dos que orientam as casas do bem comum. Ou seja, meus amigos, vivenciar o Evangelho. Esse é o melhor remédio, é o melhor caminho. Se o Evangelho está nesses lugares aberto como um convite a todos para a mudança de vida, os primeiros que devem mudar são os que dirigem. Lembremo-nos, onde se vê corvos voando, ali emana o mau cheiro. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nos apresenta pelo Espírito Paulo uma frase que nos orienta sempre para a segurança da nossa evolução. Fora da caridade não há salvação. A benevolência é um gênio de infinitas possibilidades de servir, de amar e de perdoar, no concerto de todos os povos e de cada criatura em particular. Fala-nos a boa nova de Jesus. Acende a tua luz. A luz atrai luz, e as trevas não ficam bem com as claridades do amor. Quando nos aproximarmos de um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados em conversação de assuntos inferiores, já sabemos a qualidade dos irmãos que ali se encontram, por afinidade. Esforcemo-nos para dissuadir a nós mesmos, ampliando o bem e a pureza no pensar e falar, porque deste modo atrairemos para junto de nós almas do mesmo sentimento e seremos felizes com a felicidade dos que nos cercam. Meus amores, meus queridos amigos, precisamos a todo momento buscar a luz. Não dá mais para nós, espíritos que já temos um conhecimento da doutrina, já temos a consciência a todo momento nos chamando, nos alertando para cada atitude nossas. Nós não podemos mais retardar o momento de reforma, o momento de mudança, o momento de crescimento espiritual. Nós não podemos ser mais um espírito impuro, imperfeito, a se alegrar com a chegada de outro que sofre, a se alegrar com a infelicidade, com a miséria, com as dores do nosso próximo. Todas as vezes que nós nos sentirmos assim, ou que nós, de alguma forma, pensarmos em alguma coisa relacionada à infelicidade do outro, e isso nos trouxer algum tipo de bem-estar, de alegria, que a nossa consciência grite, que a nossa consciência não perca um minuto, uma oportunidade sequer de nos alertar o quão imperfeito nós ainda somos e o quão longe do ideal nós estamos. Que nós possamos ser aqueles que no plano espiritual acolhem, amparam, auxiliam, ajudam esses irmãos entristecidos, esses irmãos ainda seguidores
do mal, a buscarem a luz, a encontrarem a luz, a encontrarem Jesus. Certo, meus amores, meus queridos amigos, sempre um aprendizado tão bom o Livro dos Espíritos. E esse nosso estudo diário, uma perguntinha por dia, é tão gostoso, não cansa, e nós, assim, pouco a pouco, vamos aí aprendendo com a obra da codificação, a primeira obra da codificação e fundamental para o conhecimento de toda a doutrina espírita. Então, meus amores, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Desejo que o seu dia seja lindo, de amor e muita paz. E para você que está ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 do DDD 99191 9595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.